palavra é. E começo aqui, e meço aqui, este começo e recomeço, e remesso e arremesso, e aqui me meço, quando se vive sobre a espécie da viagem. O que importa não é a viagem, mas o começo da. Por isso meço, por isso começo. Escrever 1000 páginas, escrever 1001 páginas, para acabar com a escritura, para começar com a escritura. Para acabar, começar com a escritura, por isso recomeço, e por isso arremesso, por isso teço. Escrever sobre escrever é o futuro do escrever. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do canal Cloy, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso poeta convidado de hoje é Hudson R. Santos. Além de seu trabalho literário, que se divide entre prosa e poesia, Hudson também tem uma importante atuação como arte educador de literatura. O seu trabalho de estreia, A Palavra Soprada, revela um autor de profunda erudição, poética e filosófica. Neste notável conjunto de poemas, Hudson parece buscar, através de um constante jogo com a própria razão, desencontrar-se no labirinto da linguagem. Então, com vocês, Hudson R. Santos. Quem sou? Se excepcionalmente recorresse a um adágio, tudo se resumiria em saber com quem ando. Devo confessar que essa expressão me perturba um pouco, pois tende a estabelecer entre mim e certos seres relações mais singulares, menos evitáveis, mais perturbadoras do que poderia imaginar. Diz muito mais do que quer dizer, me faz desempenhar em vida o papel de um fantasma. Alude, evidentemente, ao que deveria deixar de ser para ser quem sou. Essa é um pouco da resposta do André Breton, né, no Nádia, sobre quem sou, quem é Hudson R. Santos. Somos, sobretudo, narrativa, né? O Paul Ricoeur, que eu tenho aqui, ele fala, a tese dele é muito forte, ele fala que a narrativa é o que torna a experiência do tempo, a experiência humana do tempo possível, né? O tempo só se torna humano através da narrativa. E aqui ele vai trabalhar com o Virginia Woolf, com o Proust, com o Thomas Mann, para resgatar, né, essa questão da narrativa enquanto questão de ser. E quem sou? Eu sou um autor, eu comecei a escrever jovem, comecei a ler muito jovem, e fui descobrindo, né, que em cada livro essa coisa fantástica que é a literatura, essa coisa maravilhosa. O fantasma de uma linguagem pura. Na Terra já se fala há muito tempo. A maior parte do que se diz passa desapercebido. Uma rosa, chove, o tempo está bom, o homem é mortal. Esses são para nós casos puros de expressão. Parece-nos que ela atinge seu auge quando assinala inequivocamente acontecimentos, estados de coisas, ideias ou relações, porque então não deixa mais nada a desejar.
não contém nada que não se mostre e nos faz passar ao objeto que ela designa. É uma reflexão do Maurice Merleau-Ponty, e eu continuo com Heidegger, né, também sobre a linguagem. O homem fala, falamos quando acordados e em sonho, falamos continuamente, falamos mesmo quando não deixamos soar nenhuma palavra, falamos quando ouvimos e lemos, falamos igualmente quando não ouvimos e não lemos, e ao invés realizamos um trabalho ou ficamos à toa. Falamos sempre de um jeito ou de outro. Falamos porque nos falar é natural, porque não provém de uma vontade especial. Costuma-se dizer que, por natureza, o homem possui linguagem. Guarda-se a concepção de que, a diferença da planta e do animal, o homem é ser vivo dotado de linguagem. E, para falar de linguagem, não poderia deixar de falar do Mário Faustino. Vida toda linguagem, frase perfeita sempre, talvez verso, geralmente sem qualquer adjetivo. Coluna sem ornamento, geralmente partida. Vida toda linguagem. A linguagem é o que nos torna definitivamente humanos, né? O Otávio Paz fala que as palavras surgiram em estado de poesia, né? Tudo que foi designado pela primeira vez era um poema. O primeiro rio, o primeiro sol, as primeiras estrelas, o primeiro céu, foram todas metáforas. E o Jorge Luiz Borges diz uma coisa muito interessante também. Ele diz que as grandes metáforas já foram criadas, né? Que a vida passa como um rio, que o sono é irmão da morte, e entre outras, né? Isso. A ausência na minha obra, né? Eu penso que a ausência, sobretudo, são os mortos, né? Os mortos que vamos carregando durante a nossa vida, que vão se multiplicando, eles vão aumentando. Eu penso muito no livro do Miyakoto, quando as pessoas morrem e eles não conseguem ser enterrados porque não conseguem mais escavar o chão, né? E os mortos ficam todos em cima da terra. Uma coisa bem maluca, assim, de se pensar. E acho que o nada também seria uma outra questão da ausência absoluta de tudo, né? Eu acho que o nada é essa grande ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Ela é a tradução. O Mallarmé dizia que tudo que existe, existe para acabar num livro, né? Uma reflexão bem interessante do Mallarmé. O Walter Benjamin tem um ensaio muito interessante, né? Que ele fala que os personagens do Dostoiévski surgiram primeiro nas narrativas para depois existirem no mundo, né? Eles chegaram anteriormente na literatura. E a poesia é essa maneira de traduzir o devir, de traduzir o indizível, de traduzir o próprio mundo, né? O próprio mundo ele é traduzido através da linguagem, enquanto apreensão cognitiva. É isso aí. Eu tenho alguns livros que eu não fui publicando durante o tempo de escrita, né? Não sei porque eu adiei, mas eles estão aí. E o primeiro livro que eu publiquei foi A Palavra Soprada. E nesse livro aqui que eu vou ler, eu chamo O Reino das Coisas. Eu trabalho com a ideia de reino na Sofia de Mello Breiner, né? Que só nós possuímos um reino, né? E ele diz o seguinte: entro na noite como dentro da pele. O eu transitório joga um punhado de pensamento escuro em direção às estrelas. Alguém dorme em sonhos sepultados, alguém aceso na bruma. Me deixa anoitecer, lua cheia, fantasmas pesados, empossados nos olhos. Alguém sonha na minha espinha, alguém dorme na minha cara.